Eu sou Leandro Viana e o episódio 7 de Silo chegou respondendo a grande pergunta da semana passada. Realmente, toda aquela sala de observação com os monitores, tudo aquilo ali vai ficar atrás da porta do zelador e o Sims, ele sabe de tudo. Mas mesmo assim, eu acredito que exista um vilão maior acima dos Sims. Esse episódio também vai nos revelar mais sobre o passado trágico da Juliette e muitos segredos do Silo. Mas sem enrolação, vamos analisar cada detalhe e criar algumas teorias para essa reta final de temporada. E o episódio 7 começa com uma cena muito bonita da Glória em frente ao mar. Era uma alucinação, causada pelas drogas que estão injetando nela, uma forma assim de calar as pessoas curiosas do Silo, mas muito interessante que ela diz depois para Juliette que ao ver as imagens na revista, ela consegue assim imaginar uma vida fora do Silo, mas não consegue saber qual é o som do oceano, qual é o cheiro dele. Pô, isso é muito triste, mano. E falando assim do livro que está em posse da Juliette, tinha 3 nomes dele, o do George e de 2 pessoas desconhecidas, a Glória e a Anne. Com uma pesquisa rápida, a Juliette encontra o nome da Glória, que ela está na clínica, mas mesmo sendo a xerife, ela não consegue tirar a Glória de lá para conseguir algum tipo de resposta. Tudo isso porque existe ordem do judiciário da juíza Meadows para deixar a Glória ali presa na clínica sob o uso dessas drogas. E já que a juíza está doente, a Juliette vai até a casa dela e diz que basta a Meadows ali autorizar essa conversa com a Glória, que uma semaninha depois a Juliette ela larga o cargo de xerife. Mas não importa o que a Juliette diga, a gente descobre que a juíza é só mais um fantoche desse esquema assim do Silo. A Meadows ela fala que mesmo que ela concordasse que a Juliette tivesse uma conversa com a Glória, ela não tem autorização para isso, simplesmente porque eles não permitiriam. Eu falei na análise passada aí que o judiciário podia ser só uma fachada dentro do Silo, então sim, existe uma autoridade superior no Silo, a quem a Meadows ela tem que responder. Todos os cidadãos do Silo imaginam que a juíza está no topo dessa hierarquia, que ela decidia, que ela dava ordens, e digo mais, eu tenho certeza que o Sims ele não é esse grande mal aí, eu vejo outra possibilidade. Mas antes de entrar nesse detalhe, a doença da juíza poderia ser a síndrome, óbvio, mas eu enxergo que é algo mais psicológico, é talvez uma depressão profunda, porque eu acredito que ela assumiu o cargo de juíza pensando sim em fazer o bem pelo Silo, mas aos poucos foi descobrindo a verdade e vendo todas essas mortes que aconteceram recentemente, isso abalou demais ela, porque ela não tem o poder assim de abrir investigações. Os seus superiores não permitem. Aliás, teve um inscrito aí no canal que comentou que acha que a juíza Meadows é o grande amor da Marta, a velhinha lá, amiga da Juliette, que a Marta falou que foi abandonada. Eu gostei disso, até faz sentido para mim. Mas voltando sobre quem pode ser o grande vilão, a mente por trás do Silo, eu falei na semana passada que eu não confiava nele e dessa vez eu tenho quase certeza que o Bernard ele está manipulando sim a Juliette. O Bernard ele diz para ela que a juíza Meadows está ameaçando tirar o cargo dele de prefeito, que o departamento de TI, se ele cair nas mãos erradas, pode destruir o Silo todo. Mas a gente sabe, agora que a juíza ela não tem influência alguma no Silo e o Sims não faz a menor ideia que o Bernard é quem realmente tem esse poder. Mas calma, deixa eu lembrar uma cena aqui. Teve um beijo entre a Juliette e o Lucas. Parece muito forçado esse jeito dele se aproximar da Juliette, de ficar largando cantadinha. Então, se o Bernard ele for realmente o grande antagonista da série, é muito fácil ele ter manipulado o Lucas ali para conspirar contra a Juliette, tentar influenciar ela de alguma forma, obter informações, talvez por trabalhar ali no departamento de
TI, ele veja o Bernard como um mentor. O Lucas, na verdade, ele parece ser muito ingênuo e talvez esteja apenas sendo enganado pelo Bernard, porque a gente sabe ali, eu entendo, né, que as pessoas ultrapassam os limites somente para manter os seus segredos escondidos. E só deixa eu abrir um parênteses nessa conversa aqui, porque o Lucas mencionou que já viu algo brilhante voar pelos céus, né, ao invés de permanecer fixo como uma estrela. Eu me pergunto, será que é um sinal ou um pequeno defeito que mostra outro Silo? Sim, eu vou continuar assim batendo nessa tecla, porque se tudo isso estiver acontecendo mesmo, esse Silo não é o único que existe, devem existir mais, isso expandiria assim a mitologia da série. Imagina se a temporada ela acaba assim com outro Silo observando esse que a gente conhece, ou que somente mostre sim mesmo outros Silos, que tudo não passa de uma experiência. Eu tô muito convencido disso, e antes de mudar de assunto assim, se tu chegou até aqui não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. Toda a outra importância do episódio vai no que a gente descobriu dentro da clínica com a Juliette e a Glória, e temos a confirmação então que o Silo, ele silencia sim seus cidadãos. A Glória falou que a última rebelião do Silo, que ocorreu ali uns 140 anos antes, foi liderado pelos Protetores da Chama, que são pessoas que se rebelaram contra o Silo, pessoas que escolheram a curiosidade do que apenas fechar os olhos de todas essas ordens e restrições impostas. E quando o Silo percebeu assim que essas pessoas ameaçavam a segurança do lugar, o que começaram a fazer? Simplesmente eliminando essas ameaças, matando, internando na clínica de saúde mental. E também o Silo implementou aí medidas de controle de natalidade, dizendo que isso é para o controle populacional. Na verdade, o dispositivo serve para selecionar as pessoas que podem ou não ter filhos e, ao mesmo tempo, também assim um jeito de não deixar os Protetores da Chama porque eles procriassem, né? Acabando de vez com uma família onde a curiosidade seria passada de geração em geração. Mas vamos lá, porque tem muitas informações importantes aqui. Depois da rebelião, o poder maior do Silo começou a misturar algo na água do Silo ali que fazia com que as pessoas esquecessem aos poucos o passado. Então essa caça aos Protetores da Chama era justamente assim para evitar que existissem pessoas que guardassem relíquias, qualquer coisa que lembrasse assim da história do mundo real, da história sobre o passado. Só que a curiosidade não é algo que simplesmente passa de pai para filho, mas é da espécie humana. Então sempre vai existir alguém para ir contra assim, essas regras. A mãe do George era uma portadora da chama, assim como o filho, e os dois foram eliminados simplesmente por serem curiosos. A Glória falou que a mãe da Juliette também compartilhava essa curiosidade sobre a verdade e até ficou surpresa assim que ela teve filhos. E aqui vai entrar mais uma teoria. A gente descobriu que o pai da Juliette, o Pete, ele sabia sobre o controle de natalidade. Ele disse que não sabia no começo a verdade, assim, pensou que era para evitar alguma doença. A Juliette até questiona ele por que ele não foi capaz de ir contra isso, porque estava mentindo para os pacientes, que é completamente errado, né? E o Pete diz que todo mundo sabe o que acontece com quem vai contra o Silo, com quem faz perguntas demais. A linha de raciocínio mais simples, então, é que o Pete ele fez um acordo para ajudar o sistema em troca de ter filhos, ou a outra teoria, né? Lembra lá que eu disse que a Glória ficou surpresa que a mãe da Juliette engravidou? Então, vai que realmente o pai ele foi contra o sistema no começo, desobedeceu as ordens e desse jeito tanto a Juliette quanto o irmão nasceram. Essa teoria é que o sistema do Silo matou ali o irmão da Juliette de propósito para dar um aviso, talvez tenha assassinado também a mãe, tudo isso para ameaçar o Pete. Deixando a Juliette viva é um jeito assim dele seguir todas as regras do Silo sem questionar durante todos esses anos, com medo de que algum
alguma coisa aconteceria com a Juliette. Talvez seja isso que a Glória ia falar pra Juliette, porque é sacanagem, né, não mostrarem qual era a verdade ali sobre a morte da mãe, mas talvez, né, seguindo nessa mesma linha de pensamento, o sistema do Silo descobriu que a mãe da Juliette, ela estava assim planejando algo, conspirando com a mãe do George, fazendo perguntas demais, e tudo que se resultou então foram punições. Talvez sim, ela tenha se matado, mas por não aguentar conviver com a verdade. E falando do final agora, a Juliette, ela sabe o que está atrás dos espelhos, que existem câmeras, conseguiu relacionar com o recadinho lá do Rolson, né, sobre colocar flores, né, na frente dos espelhos. E depois de cobrir todos eles, lá nos dutos de ar, a Juliette encontrou o HD, que tenho certeza que vai mostrar que existem muitos outros silos. O problema é que agora a Juliette ela sabe demais e o Sims enviou todo mundo atrás dela. O mais óbvio é que ela vai encontrar agora a Marta e as duas vão descobrir as informações que esse HD contém. Talvez até o Billings aí se junte a essa nova rebelião. Com certeza a Juliette não vai conseguir assim se esconder por muito tempo, tem que ter o clímax de final de temporada, ela já é a nova inimiga do regime desse silo e para ter aquele clímax gostoso, eu não duvidaria que o Sims ele vá pegar ela, talvez enviar ali a Juliette para limpeza e ela vai descobrir um jeito de escapar, ou sei lá. Talvez ela consiga assim escapar do silo por baixo, pela água, que nem o George havia comentado para ela. Querendo ou não, a Juliette ela é agora a última protetora da chama, ela tá com um alvo gigante nas costas, mas comentem se vocês gostaram do episódio, se gostaram das teorias que eu trouxe aqui, se vocês discordam, pode comentar também. Semana que vem eu tô de volta, mas a gente se encontra em qualquer outro vídeo pelo Nerdverso. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.